Os Valar empurraram o próprio Morgoth pela porta da noite, para além das muralhas do mundo, para o eterno vazio. E uma guarda está instalada para sempre nessas muralhas. E Earendil vigia as defesas do céu. No entanto, as mentiras plantadas por Melkor, o poderoso e maldito, Morgoth Balglir, o poder do terror e do ódio, nos corações de elfos e homens, são uma semente que não morre e não pode ser destruída. E de quando em quando ela volta a brotar e dará frutos sinistros até o último dos dias. Aqui termina o Silmarillion. Se ele passou das alturas e da beleza às ruínas e à escuridão, era esse outrora o destino de Arda desfigurada. E se alguma transformação houver e a desfiguração for corrigida, Manwë e Varda podem saber, mas isso não revelaram e não está dito nas sentenças de Mandos. Tudo bem, pessoal? Eu li aqui para vocês um pequeno trecho entre as páginas 324 e 325 do Silmarillion de Tolkien. Esse livro não é bem de Tolkien, né? Ele é uma compilação feita pelo filho de Tolkien depois da morte dele, a partir de anotações de Tolkien, né, para organizar a mitologia da Terra-média, ou Arda, como é chamado o mundo. E esse trecho que eu li justamente fala da expulsão dos servos das trevas para fora dos limites do mundo, né, para fora das muralhas do mundo, que é como eles dizem, para o vazio, aquele espaço não criado. Mas é dito que as sementes do mal continuam plantadas nos corações dos homens e Arda, que havia sido criada perfeita, que é o mundo, a Terra-média, que é nosso mundo, isso eu pretendo explicar numa outra ocasião, está desfigurada e um dia essas sementes do mal vão germinar e provavelmente as portas da escuridão se abrirão novamente, não apenas na Batalha do Senhor dos Anéis, mas num futuro, né, numa outra era. Então eu vou falar sobre o Silmarillion, mas antes de falar sobre o Silmarillion, por isso nós dividimos esse vídeo em duas partes, eu quero falar um pouco da filosofia de Tolkien. Porque muita gente não sabe, por conta das influências pagãs no trabalho de Tolkien, que Tolkien era católico. E ele era muito católico, ele era um católico praticante. Não existe outro tipo de católico, né? No Brasil se inventou o católico não praticante. Mas ele era um católico tradicional, que via com muita desconfiança as mudanças litúrgicas na missa feitas pelo Vaticano II, né? A mudança do rito tridentino para o rito de Paulo VI. Mas Tolkien não pretendeu escrever uma história católica. O que Tolkien entendia da literatura? Vamos lá. Tolkien entendia que quando poetas e escritores produziam o seu trabalho, eles estavam subcriando. O que significa subcriar? Como eu disse, Tolkien era católico, acreditava que o mundo foi feito por Deus, pelo Deus da Bíblia, o Deus cristão. Mas ele entendia que a imagem de Deus plantada no homem era justamente a habilidade, e esse era o destino do homem, inclusive, subcriar, ou seja, tomar os materiais que Deus criou, que existiam no mundo, a linguagem, a mitologia, as histórias dos povos, e contar histórias, e criar mundos. Tolkien não era um místico, não era um estudante de artes místicas. Ele tinha uma mística em si, que se desenvolveu ao longo da sua história, dos seus estudos. Então ele não desenvolveu esse assunto como nós desenvolvemos na Cabala Pop, mas vocês vão observar que esses assuntos são extremamente semelhantes e conectados. Por exemplo, o Tolkien não achava que os mundos criados nos mitos e na ficção eram mentiras. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, pensava que sim, que mitos eram mentiras. Inclusive existe a famosa conversa entre C.S. Lewis e Tolkien, em 1931, que levou o Lewis a converter-se ao cristianismo. Quando o Lewis disse para Tolkien, porque admirava muito Tolkien, né? Tolkien era filólogo, estudante de línguas, inclusive ele conta que
começou a criar os mundos das suas histórias a partir das línguas que ele inventou. Então o cara criava as línguas, imaginava povos que falariam essas línguas e a partir daí ele criou o seu universo, né, o seu mundo, do Senhor dos Anéis, do Hobbit e do Silmarillion. O Lewis o admirava muito, mas se espantava com o fato de ele ser cristão. Né? O Lewis tinha na cabeça aquelas ideias que hoje são comuns ainda, de Freud, de que a religião era uma muleta, né? Era uma infantilidade. Hoje as pessoas usam muito isso, dizem que a religião é uma muleta dos fracos, que estava ligado às repressões da infância, os relacionamentos quebrados. Então ele entendia que era algo irracional e algo que não se encaixava com o homem intelectual que ele era, o homem inteligente que ele era. Nem com Lewis e muito menos com Tolkien. E a conversa foi nessa direção e o Lewis disse ao Tolkien que não podia acreditar em Jesus porque Jesus era um mito. E o Tolkien virou para o Lewis e disse, realmente, Jesus é um mito. E o Tolkien, e o Lewis, que sabia que o Tolkien era muito católico, se espantou com aquela fala. E aí o Tolkien explicou a ele que mitos não são mentiras. Que mitos são de um nível de verdade, eles transmitem um nível da verdade que não pode ser transmitido pela razão. Inclusive ele disse porque o Lewis dizia que não conseguia entender como é que a morte de alguém, por mais santo, por mais virtuoso que fosse, poderia influenciar a nossa vida hoje. E o Tolkien disse que o problema de Lewis não era com a razão, o problema de Lewis era com a imaginação. Ele disse a ele que o cristianismo era importante não pela sua verdade, mas pelo seu sentido. E que captar o seu sentido era mais poderoso, mais transformador do que captar a sua verdade. Então ele disse a ele, olha, Jesus é um mito. A vida de Jesus, os evangelhos, eles transmitem uma verdade que as histórias dos homens, que as histórias ditas realistas não podem transmitir. Isso foi muito poderoso para o Lewis e ele voltou a refletir sobre o cristianismo agora por essa via da imaginação e tornou-se cristão, escreveu as Crônicas de Nárnia, que é uma alegoria cristã, que o Tolkien não gostava de alegorias, mas o Lewis utilizou alegorias, e escreveu outros livros de apologética, o Cristianismo Puro e Simples, e entre outros. Né? Mas o conceito do Tolkien sobre o mito é muito interessante. E ele entendia que Deus era um contador de histórias. Que a criação e que a redenção, elas eram uma história que Deus estava contando. E o chamado de Deus para os seres humanos era que, principalmente, eles se engajassem nesse processo de contar histórias com Deus. E aí é uma discussão entre algumas pessoas, principalmente entre os católicos que gostam muito de Tolkien. Hoje, no final, eu tenho uma coisa interessantíssima para falar sobre isso, sobre o Tolkien católico, uma coisa que a maioria de vocês provavelmente não sabe. Se o Tolkien acreditava que essas histórias eram reais, no sentido do que a gente entende por real. E tudo indica, tanto na literatura dele, nas suas cartas e nas suas palestras, que ele acreditava assim. Ele chamava nosso mundo de mundo primário. E ele chamava as histórias de fantasia de mundo secundário. Quando ele fala isso, chama um de mundo primário e outro de mundo secundário, você já vê que ele está dizendo que eles são igualmente mundos. Só que normalmente as pessoas pensaram, mas o mundo primário é o nosso, então é ele que está valendo na coisa toda. Né? O outro mundo é obviamente um mundo inferior porque ele é secundário. Mas para ele, para Tolkien, o secundário não tinha a ver com qualidade, mas com a criação. Nosso mundo ele é primário para nós, é onde nós temos as nossas primeiras experiências, onde nós crescemos, onde nós nascemos. Então ele é primário porque ele vem primeiro. Mas à medida que nós vamos criando ou interagindo com histórias criadas, nós entramos neste mundo secundário. E este mundo secundário é que tem o poder de nos levar para além de nós. Inclusive ele deu um exemplo numa palestra sobre um prisioneiro, falando sobre o valor da fantasia. Né? Ele dizia que se um homem está na cadeia e ele sonha com a sua esposa, sonha com praias, com cachoeiras
Ele primeiro não é um fraco, porque está escapando na sua imaginação para esses lugares, né? Porque ele dizia que essa era uma função da fantasia, o escape. E hoje falar de escape parece, você é um irresponsável. Tem gente que vê meus vídeos de Kabbalah Pop e pensa isso. Cara, você está precisando de tratamento, vocês não cresceram, vocês estão aí imaginando mundos de super-heróis, de ficção científica. Bom, o Tolkien dizia que o escape significava a percepção de uma realidade ruim da qual eu quero fugir e uma realidade melhor para onde eu quero ir. E ele dizia que, além disso, o homem que sonha com a esposa, com a praia, com as montanhas, ele não está fantasiando coisas inexistentes, ele está recordando coisas melhores. E essa seria precisamente a função do mito. E ele chamava o cristianismo e Jesus de mito verdadeiro, não porque os outros fossem falsos, porque ele mesmo argumentou isso com o Lewis. Ele chamava o mito de Jesus de mito verdadeiro porque o mito do mundo secundário entrou no mundo primário. E não entrou só para ele, né? Você poderia pensar, ele pensava isso porque ele era cristão. Mas todos nós sabemos a influência que o cristianismo teve sobre o mundo que nenhuma mitologia, nenhuma religião antes dele teve. E as que tiveram posterior a ele, por exemplo, o islamismo, não conseguiram abafar a sua influência. Então, nós já nascemos envolvidos no cristianismo. O cristianismo já se torna ao ponto de nós pensarmos que ele é familiar, né? Mesmo sem conhecê-lo. Então, nós já encontramos o cristianismo e estamos imersos nele. Ele faz parte do nosso mundo primário. Então, para o Tolkien, a mitologia, os mitos antigos, eles tinham essa função e a nova mitologia, a fantasia, tinha a mesma. Quando um escritor contava histórias, ele estava subcriando, ele estava agindo à semelhança de Deus e criando mundos novos, criando, continuando, completando o projeto criativo de Deus. Vou ler aqui uma frase do Lewis, aliás do Tolkien, que está no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Veja só, na página 91. Ao produzir um mito, praticando a mitografia e povoando o mundo com elfos, dragões e duendes, um contador de histórias está realmente cumprindo o propósito de Deus e refletindo um fragmento estraçalhado da verdadeira luz. Vou primeiro falar dessa primeira parte aqui, realmente cumprindo o propósito de Deus. É isso que a gente tem falado aqui na Kabbalah Pop. Contar histórias, produzir séries, quadrinhos, filmes, livros, é cumprir o propósito de Deus. É o que Deus quer que nós façamos. Que nós vejamos essas histórias, que nós entremos nestes mundos e que estes mundos sejam efetivamente criados. Porém, nós hoje lidamos com um problema. Tolkien, quando disse que escreveu O Senhor dos Anéis, ele disse que escreveu porque queria maravilhar as pessoas. Porque ele queria fazer com que ela sentisse o grande prazer que ele sentiu ao escrever. E hoje em dia a gente tem encontrado diferente disso. A maioria dos textos, dos livros, das séries, elas têm o objetivo de arrecadar dinheiro. Vou dar o exemplo recente aí de Supernatural. Supernatural teve uma história, um mundo secundário verdadeiro ali da primeira à quinta temporada, e desde então o que a gente tem visto são cascas sem sentido, se aproveitando daquela luz para encher os cofres da Warner. Recentemente os astros de Supernatural estavam pensando nesse fim há anos. Vai ver que é por isso que o seriado não ia para lugar nenhum, estava vazio. Então a gente tem hoje o desejo de dinheiro, de bilheterias monstruosas, acaba obscurecendo e afastando o cumprimento pleno desse propósito. Por isso que existe a Kabbalah Pop. Para que nós não peguemos e falamos assim, não, isso aqui é a religião nossa, isso aqui é como as coisas são. Aí eu coloco no altar lá o filme do Aquaman e acendo incenso e pronto. Não é assim, nós temos que buscar, é por isso que é Kabbalah. Nós temos que libertar as luzes que estão ali para vê-las com nitidez. E a segunda parte, refletindo um fragmento estraçalhado da verdadeira luz. Esse era um termo que Tolkien usava e ele é um termo essencialmente gnóstico e cabalístico. As luzes estilhaçadas fazem uma referência
Eu não sei se Tolkien tinha conhecimento disso, mas ele era um grande escritor e leitor, principalmente, um grande erudito. Muito provavelmente ele teve contato com obras cabalísticas. Mas essa menção é exatamente a da Kabbalah de Isaac Luria. O Shevirat HaKeilim, a quebra dos vasos. E também a destruição, a queda, o pecado original. Como eu já escrevi numa postagem, o pecado original foi justamente o fruto da árvore que era Da'at, que são todos esses mundos aqui que hoje nós estamos subcriando, ou interagindo, ou entrando neles, que foram tirados do seu lugar e estilhaçados. Então o Tolkien disse a Lewis que todos os mitos e mitologias e histórias, eles são pedaços de um mesmo todo. E que o Evangelho não invalidou esses mitos. Ele lhes deu nova vida. Principalmente por causa do que Tolkien chamava de eucatástrofe. Que é um termo que ele cunhou para falar de uma catástrofe boa. Ou seja, quando tudo dá certo, quando tudo melhora. Nós não sabemos disso, mas porque a gente não pensa dessa forma, mas os cultos pagãos não tinham bons finais. Se você olhar a mitologia grega, você tem uma decadência da Era do Ouro até a Idade do Ferro e para ali. Quer dizer, as coisas ficaram sempre ruins. Você tem uma promessa da vinda do Kalki, do Avatar, para extinguir o mal na religião hindu, ou do Maitreya, no budismo, mas essa vinda é jogada para um futuro muito distante. O que nós temos por centenas ou milhares de anos é a Kali Yuga, é a idade do declínio da lei, a idade da escuridão. A mitologia nórdica termina com o crepúsculo dos deuses, o Ragnarok, a destruição deles, e assim todas as mitologias antigas não tinham um bom final. E Tolkien dizia que o cristianismo redimiu e completou todas as mitologias anteriores por conta da sua eucatástrofe, que já era realizada, ela não é algo que virá no futuro, ela é algo que já está acontecendo no presente por conta da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tolkien fez uma palestra chamada Sobre Contos de Fadas. Veja só o que ele diz sobre essas histórias criadas que estão povoando o mundo, que esse é o trabalho do escritor, é o mesmo trabalho do cabalista. Em Prometeia, você encontra uma frase dizendo que os magos e os escritores estão no mesmo mundo, operando na mesma esfera. Tolkien era católico, e muito católico, como eu vou mostrar no final, mas pensava semelhante. Vamos ver o que ele falou sobre os contos de fadas. Mas no reino de Deus, a presença do maior não deprime o pequeno. O homem redimido continua sendo homem. A história, a fantasia ainda prosseguem e devem prosseguir. O Evangelho não abrogou as lendas, ele as consagrou, em especial o final feliz. O cristão ainda precisa trabalhar com a mente e com o corpo, sofrer, ter esperança e morrer. Mas agora pode perceber que todas as suas inclinações e faculdades, todas elas, têm um propósito que pode ser redimido. Quer dizer, tudo em nós pode estar decaído, mas nada em nós é essencialmente mal. Essa é a linha de Senhor dos Anéis, Hobbit e o Silmarillion. É tão grande a generosidade com que foi tratado que talvez agora possa, razoavelmente, ousar imaginar que na fantasia ele poderá de fato ajudar o desabrochamento e o múltiplo enriquecimento da criação. Quando ele fala em desabrochar e enriquecer, ele está dizendo que essas coisas estão latentes na criação. Que essas histórias que os subcriadores produzem, elas estão latentes na criação. E que o plano de Deus não é que nós vivamos uma realidade crua e deprimente e vivamos aí com a cara no chão e nos noticiários, que estão cheios de ficção, né? Os telejornais aí, as fake news comprovam. Pelo contrário, ele diz que o homem que é iluminado por essa esperança de um final feliz, ele pode, pela razão, usando a razão, ajudar de fato, realmente, ou seja, ele está continuando a criação, fazendo desabrochar a criação. Inclusive no livro do Gênesis aparece escrito isso. Que a terra não havia ainda germinado porque o homem não havia sido criado. Aliás, no Zohar, que a terra não havia germinado porque o homem ainda não havia sido criado.
Como eu já expliquei, né, o homem é feito de Adamá, da terra. Existem várias palavras para a terra. A palavra que aparece no Gênesis é Adamá. Palavra que, se eu inverter as letras, eu tenho a palavra Medamé, que significa imaginação. Ou seja, o solo de onde cresceriam as árvores, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, é o solo da imaginação do homem. Esta imaginação é que é amaldiçoada. Por isso que dela crescem cardos e abrolhos quando o homem peca. Todas as histórias, todas, dos Vingadores Ultimato que vem aí, a Hora de Aventura, poderão tornar-se verdade. E, no entanto, finalmente redimidas, poderão ser tão semelhantes e dessemelhantes às formas que lhes damos quanto o homem, finalmente redimido, será semelhante e dessemelhante ao decaído que conhecemos. O que ele quis dizer aqui? A vinda final de Jesus Cristo tornará todas essas histórias verdades. É o que eu tenho dito, né? A terra se encherá de Daate, na segunda vinda, na vinda do segundo Mashiach, que é a segunda vinda de Jesus. E que estas histórias que nós construímos, mas que nós construímos apenas de modo parcial, porque nós não enxergamos plenamente a verdade, quando nós lemos e interagimos a gente também não vê, elas serão, quando forem redimidas, elas serão tão parecidas ou diferentes das formas que nós vemos hoje, como o homem que nós vemos hoje será totalmente diferente ao ser redimido. Então, basicamente, essa era a ideia muito mística, profundamente divertida de Tolkien. E você percebe, se você acompanhar meus vídeos, que eu tenho me inspirado muito em Tolkien. Ao dizer às pessoas que elas têm que se divertir no caminho da religião, que a palavra de Deus está nas mídias aí, né, que são escrituras sagradas, que a gente pode olhar para elas, e principalmente o papel de redenção dessas centelhas de luz perdidas que têm conexão com Jesus Cristo. Quer dizer, a partir de Cristo, a imaginação do homem é redimida e deve ser. Não é porque não foi ainda, foi parcialmente, que ela não deve ser. Ela precisa ser. Eu vou terminar dando uma notícia que muita gente não sabe. Vou ler textos aqui, trechos de uma carta. Carta do arcebispo que pode iniciar a canonização de Tolkien. Sabia dessa? Tolkien está sendo candidato a tornar-se um santo da Igreja Católica. Pouco tempo após a primeira missa realizada, que tratou sobre um pedido de canonização de J.R.R. Tolkien, um grupo de católicos liderados pelo Daniele Pietro Ercole, do Istituto Internazionale Dom Bosco, da Itália, que organiza esse processo, tem um grupo no Facebook com quase 1000 membros, divulgou a carta de Bernard Longley, arcebispo de Birmingham. Ele é um membro da Igreja Católica que pode ser responsável pela abertura do processo de canonização de Tolkien. Aí aqui tem a carta, né? Diz que o pedido começou em 2013 e em 2015 o processo começou a ser levado a sério mesmo. E olha que interessante, em 2 de setembro de 2017 foi realizada a primeira missa para a canonização de Tolkien. Na mesma data, em 73, foi o falecimento do autor do Hobbit e o Senhor dos Anéis. Mas essa missa, ao invés de ser em razão, os padres e os fiéis não rezaram pela alma de Tolkien, ao invés disso se voltaram para a ideia de realizar a canonização do escritor. E aí eles comentam que a missa foi rezada, a missa tridentina, a missa de sempre, que era a missa que o Tolkien considerava a missa, né? E aqui depois eles foram até o túmulo do Tolkien, rezar pela família dele, rezar por ele. E aqui tem uma oração que foi, inclusive, produzida com o auxílio de um bispo. Quer dizer, é um processo por conta de todos esses detalhes, né? A permissão de uma missa, de canonização, já são detalhes de que esse processo está bem adiantado. Eu vou ler a oração aqui. Ó Santa Trindade, damos graças a Ti por ter agraciado a Igreja com John Ronald Reuel Tolkien, e por permitir a poesia de sua criação, o mistério da paixão do seu Filho e a sinfonia do Espírito Santo brilhar através dele e de sua imaginação subcriativa, que é o próprio termo do Tolkien colocado na oração. Confiando totalmente na vossa infinita misericórdia e na materna intercessão de Maria, ele nos deu uma imagem viva de Jesus, a sabedoria de Deus encarnada, e mostrou-nos que a santidade é a medida necessária da comum vida cristã,
e é a forma de alcançar a comunhão eterna com o Senhor. Concedei-nos por sua intercessão e de acordo com sua vontade as graças que imploro, pedido, na esperança de que ele Tolkien, em breve estará contado entre seus santos. Amém. Ou seja, daqui em breve, não sei quanto tempo, nós poderemos falar em São Tolkien, né? São Tolkien, por quem, através de quem a sinfonia brilhou na sua imaginação subcriativa, continuando o processo de criação do mundo, que é a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo. Eu sempre falo isso, a gente não tem AdSense, nós não recebemos, mas você curtindo o vídeo, inscrevendo-se no canal, você ajuda que esse vídeo, que esse trabalho chegue a mais pessoas. Muito obrigado. Namastê.